Olá, queridos amigos e irmãos na fé, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Meu nome é Fernanda e Deus está me dando a grata satisfação de mais uma vez passar uma lição com vocês. Com a ajuda do Espírito Santo, é claro. Nós vamos estudar a lição de número 12, do sábado 22 de junho de 2024. O título da mesma é Um Apelo aos Líderes da Igreja. Antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, eu vou fazer aqui a definição da palavra líder. Diz assim: indivíduo que tem autoridade para comandar e coordenar outros, pessoas cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e o comportamento de outros. Então veja bem como é importante, né? Essa função de líder não é para qualquer pessoa. Nós temos que saber que nós exercemos uma influência muito grande sobre aqueles que estão sobre o nosso comando. E essa influência tem que ser salvífica, né? Ela não pode ser uma influência degenerativa. O verso base diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, a base desse versículo é a palavra humilhai-vos. E nós vamos então entender como deve ser nessa lição, né? Nós vamos entender como deve ser a postura, o comportamento de um líder. No livro Testemunho para Ministro, página 260, diz assim: aqueles que se destacaram como homens exemplares não são todos cavalheiros cristãos. Há uma atitude predominante que busca manter o controle sobre os outros. Aqui já está sendo, feita uma observação que aqueles que se destacam, por cargos ou por algum feito, ele muitas vezes predomina sobre essa pessoa o controle sobre os outros. O primeiro tópico, vamos a ele. Uma experiência essencial para todo líder. Quando é que o apóstolo Pedro se tornou um verdadeiro pastor, pronto para cuidar da alma dos outros? Nós sabemos, a história é conhecida e vem relatando aqui, sobre a pessoa do apóstolo Pedro. Quando Jesus disse para ele, profetizou para ele, dizendo: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E infelizmente aconteceu, nós sabemos disso, foi quando ele caiu em si e chorou amargamente, E Jesus, no caso, depois tendo oportunidade, conversou com ele e fez por 3 vezes uma mesma pergunta. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pela segunda vez, Jesus fez a mesma pergunta e pela terceira. E todas as vezes ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, ele ficou triste quando Jesus fez a mesma pergunta de novo. E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Agora Pedro estava qualificado para ser um pastor de ovelhas, para poder conduzir a igreja de Cristo. A nota diz assim: Pedro negou o homem de dores. Contudo, depois se arrependeu e se reconverteu. O discípulo demonstrou verdadeira contrição de alma e se entregou novamente a seu Salvador. Agora estava pronto para sentir compaixão pelos tentados e podia agora ser empático com os fracos e errantes. Podia advertir os presunçosos e estava totalmente preparado para fortalecer seus irmãos. Glória a Deus, Glória a Deus pela misericórdia e compaixão de Jesus para conosco. Ele sempre nos dá uma nova chance e Pedro teve essa nova chance,
1b. Do mesmo modo que experiência todo pastor e líder de igreja deve ter hoje, aqui vem falando sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. Ele foi às escondidas encontrar com Jesus à noite. Nicodemos era príncipe dos judeus e ele começou o seu diálogo com Jesus enaltecendo as qualidades de Jesus, né? O que ele sabia dele. Ele disse, né? Tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, e Deus, se Deus não for com ele. Mas aí Jesus ficou ouvindo e respondeu para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós já vemos aí que Jesus já começou a conduzir ele no diálogo para ele entender qual devia ser a postura, né? Qual devia ser a sua maneira de tratar os outros, né? Como ele deveria agir, né? Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A nota diz: Nicodemos se converteu como resultado dessa conversa. Nicodemos, naquela noite, percebeu que ele não era convertido. E naquela conversa com Jesus, ele veio a ter oportunidade de conversão verdadeira. Diz aqui, Cristo dirige as mesmas palavras com igual sinceridade aos presidentes de associações, aos anciãos, àqueles que ocupam cargos de liderança em nossas instituições. Diz aqui, o poder transformador de Deus deve tocar o coração dos ministros. Caso contrário, eles deveriam procurar outra vocação. Olha que forte. Muitas vezes uma pessoa recebe um cargo de liderança, mas essa pessoa muitas vezes não está apta para exercer aquele cargo. E a pessoa, né, às vezes até percebe que ela não leva jeito para aquilo, mas ela insiste em continuar. Então, quando você não perceber que você não tem aquele dom para ser líder, você deve humildemente, né, pedir uma outra colocação, ajudar de uma outra maneira. Ainda diz, a menos que sejam homens convertidos, as igrejas do seu campo se enfraquecerão e ficarão prestes a perecer. Então veja como é sério a pessoa exercer um cargo de liderança na igreja. No seu trabalho também, né, na escola, enfim. Nós precisamos tomar cuidado quando nos é delegada essa função, para que nós não venhamos nos exaltar e começarmos então, às vezes, a humilhar as pessoas por tabela, né? E às vezes não é diretamente, mas às vezes furtivamente nós humilhamos as pessoas e não é essa a função de um líder. Amanhã nós vamos fazer o nosso segundo tópico. Fiquem com Deus, que a bênção e a paz do Senhor estejam com todos.